Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 127. Título: Humanidade Real. Eis o homem. Pilatos. João 19:5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Encarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar início a mais um estudo virtual da nossa casa, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente estudando a segunda parte desse livro, no seu capítulo 6, que se intitula Vida Espiritual. E os itens que estamos estudando atualmente estão sob o título Lembrança da Existência Corporal, que começa no item 304, e nós estudaremos hoje da pergunta 309 à pergunta 313. Voltando um pouco atrás, a pergunta 308 questiona o seguinte: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? E os espíritos respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então nós vemos aqui nessa pergunta que o espírito se recorda das existências anteriores, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos, mas sim daqueles fatos, daquelas situações que tiveram mais importância, mais influência sobre o seu estado atual, sobre aqueles lances, aqueles momentos predominantes que levaram o espírito à situação em que ele se encontra no momento presente. E nas primeiras existências, em especial aquelas primeiras encarnações humanas, quando o espírito ainda estava ensaiando o exercício do livre-arbítrio, essas realmente ficam, como dizem os espíritos, perdidas no vago, e é difícil que o espírito venha a se lembrar dessas existências tão iniciais. Indo então para a nossa primeira pergunta do estudo atual, do estudo de hoje, que é a 309, Kardec questionou o seguinte:
aos espíritos da codificação: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Os espíritos respondem: como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre. Kardec ainda faz uma subpergunta 309A. Que sensação lhe causa a visão de seu corpo em decomposição? Mais uma vez os espíritos respondem: quase sempre é de indiferença, como a uma coisa a que não dá mais importância. Então, como é que o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Segundo os espíritos, nós temos que ver aqui que essas respostas a muitas, como a essa pergunta e também a muitas outras do Livro dos Espíritos, são questões relativas à média dos espíritos, mas nós podemos ver que há exceções. Então, o corpo é considerado como uma veste imprestável, que o incomodava e da qual ele se sente feliz por livrar-se. E a pergunta, e o subitem, que é o 309A, questiona como é que o espírito se sente, como ele considera, qual a sensação que ele tem por ver o seu corpo em decomposição. E a resposta é que a sensação, na grande maioria das vezes, é uma sensação de indiferença. Embora nós saibamos que algumas situações podem variar. Então, alguns espíritos que ainda são muito apegados à matéria acabam tendo uma afinidade muito grande com o seu corpo físico, embora não haja mais nenhuma ligação física, perispiritual ao corpo físico muitas vezes, mas aquela identificação psicológica, mental, faz com que o espírito esteja ainda ao lado do corpo e, assim, ele consegue presenciar determinados lances, determinadas situações, como a própria decomposição do corpo, o que pode lhe trazer muito sofrimento. O próprio Livro dos Espíritos nos ensina que isso é alguma coisa que acontece com alguns espíritos que tomaram a decisão do suicídio, em que infelizmente ficam ali ainda, de certa forma, identificados com o corpo físico e podem acabar experimentando essas sensações, essa visão do corpo em decomposição, o que lhes causa uma repercussão muito negativa. Para outros espíritos, a visão do corpo, na verdade, não provoca nenhuma sensação desagradável, mas antes outras sensações, como, por exemplo, a sensação de gratidão pela oportunidade que o espírito teve habitando aquele corpo na encarnação que ele acaba de deixar, gratidão pelas oportunidades que aquele corpo físico lhe deu, de trabalho, de evolução, de progresso. Um exemplo que nós temos disso na Revista Espírita, quando Kardec descreve as exéquias do Sr. Sanson. Essa questão é bem interessante porque o Sr. Sanson era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já idoso, já enfermo, e combinou com Kardec e com outros companheiros da sociedade que, quando ele desencarnasse, ele gostaria de ser evocado brevemente, ou seja, em um curto espaço de tempo, logo após o seu desencarne, de tal modo que ele pudesse colaborar de alguma forma no estudo dos membros da sociedade, dando a esses membros da sociedade as impressões de um espírito recém-desencarnado. E assim é feito. No próprio funeral do Sr. Sanson, Kardec, junto com outros membros da sociedade, médiuns, o evocam e ele dá ali as primeiras impressões. E essa é justamente a sensação que o Sr. Sanson tem quando perguntado como ele considerava o seu corpo, que ali estava ao lado. E ele dizia que era uma veste, né, que sofreu muito, mas da qual ele se sentia grato, até pelos sofrimentos pelo qual ele passou, que o ajudaram na sua caminhada. Então nós vemos que os espíritos muitas vezes respondem questões de modo mais genérico e que nós podemos ver particularidades dependendo da condição de cada espírito. Passemos agora à nossa segunda pergunta do estudo de hoje, que é a pergunta 310. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E a resposta: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas.
E aí os espíritos mostram que o espírito vai ficar mais ou menos ligado às questões materiais, a seus objetos, aos próprios despojos do seu corpo físico, dependendo de como ele considere as coisas terrenas, ou seja, do grau de importância que ele dê a essas coisas. Isso vai fazer com que o espírito ainda fique, de certa forma, ligado pelo pensamento ao que ele deixou, ou não. Ou um espírito jamais desmaterializado, menos ligado às coisas materiais, tendo essa conquista na sua própria encarnação, ao abandonar o corpo físico, ele segue seu caminho no mundo dos espíritos sem que nada de material o prenda. Então, mesmo seus ossos, seus restos mortais e objetos que lhe tenham pertencido vão lhe atrair mais ou menos a atenção, dependendo do modo como ele esteja. E aí Kardec ainda faz uma pergunta baseada nessa questão, que é a pergunta 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Ou seja, o fato de nós sabermos que um objeto pertence a um determinado espírito, o fato de nós demonstrarmos respeito, enfim, de alguma forma ficarmos ligados àqueles objetos, isso dá prazer aos espíritos e atrai a atenção do espírito para esses objetos? E a resposta é a seguinte: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória do que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. Então isso é interessante. Muitas vezes o espírito não tem nenhuma preocupação, nenhuma ligação mais com aqueles objetos que lhe pertenceram na vida material, mas as pessoas, às vezes, até em visitações, podemos dar o exemplo, de museus ligados a determinadas personalidades, onde ali há objetos pessoais deles, objetos dependendo da religião do indivíduo, de um santo venerado, onde haja relíquias. Será que o fato das pessoas visitarem esses ambientes, a casa, eventualmente onde a pessoa tenha nascido ou morado durante a sua encarnação, os objetos que lhe pertenceram, que isso também são alvo de visitação, enfim, essas circunstâncias todas que nós conhecemos, será que isso de alguma forma atrai a atenção do espírito? E a resposta é que o espírito se sente feliz por se lembrarem dele, mas ele é lembrado por intermédio dos objetos, ou seja, não são os objetos exatamente que atraem a atenção do espírito, se ele neles não mais pensa, mas sim é o pensamento daqueles indivíduos que, vendo os objetos, acabam pensando naquele desencarnado e dessa forma é o pensamento que os atrai. Então, é uma pergunta também sobre o sepultamento, por exemplo, Será que os desencarnados, em dias de comemoração dos mortos, o dia de finados, será que eles acorrem com mais frequência e maior número, por exemplo, aos cemitérios? E aí a resposta que os espíritos dão é até surpreendente. Não, a não ser que haja ali pessoas que realmente estejam neles pensando, só o fato de estarem ali seus restos mortais não os atrai particularmente. O que atrai, ou o que repele, o que afasta os espíritos é o pensamento, o nosso pensamento que nós tenhamos em relação a eles. E o que é interessante também, porque acaba nos trazendo uma questão prática em relação à nossa vida cotidiana, é que nós atraímos para perto de nós espíritos mais ou menos evoluídos, espíritos mais ou menos interessados no nosso progresso, também de acordo com o nosso pensamento. Então, o auxílio do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, que é tão importante para nós, ele estará realmente, ou terá sua ação mais facilitada ao nosso lado, quando o nosso pensamento permite que ele atue sobre nós, quando o nosso pensamento está mais equilibrado, mais voltado para o bem. Um pensamento desarmonizado, um pensamento desequilibrado, nós sabemos que esse pensamento atrairá outros espíritos, na verdade, tão desequilibrados quanto nós mesmos, se nós estamos nesse estado. Então, essa questão da sintonia espiritual pelo pensamento é uma questão prática importante para todos nós.
Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Bom, se os espíritos se lembram dos fatos da sua encarnação, sem dúvida lembram também da questão dos sofrimentos, e a resposta vai justamente nessa direção. Frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Então, esses lembram-se dos sofrimentos pelos quais passaram. Sim, e essa lembrança lhes ajuda a compreender o valor da felicidade que eles desfrutam agora como espíritos, ou seja, muitas vezes sofrimentos ligados ao corpo material, problemas ligados ao corpo como doenças, enfermidades, uma situação financeira, social difícil. Isso tudo se encerra com o corpo. Nós sabemos que tudo aquilo que é material é transitório. Tudo aquilo que é material, ele vai se encerrar com a vida física. Os patrimônios que o espírito tem são, evidentemente, seus patrimônios, sem ser redundante, espirituais. São suas qualidades, as virtudes que ele já conseguiu amealhar e muitas vezes os seus próprios vícios, muitas vezes as suas imperfeições, das quais ele ainda não se livrou. Isso também é da sua propriedade. Lembrando-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, numa comunicação chamada Os Superiores e os Inferiores, é interessante lembrar que há uma frase que mostra bem a questão da propriedade do ponto de vista dos espíritos, quando nos dizem o seguinte: ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Então, se nós pensarmos em tudo que nós imaginamos possuir, se essa coisa, o que seja, se esse objeto ou até se essa pessoa pode ser retirada de nós sem o nosso consentimento, então, na verdade, não era nosso. Então, nós temos o costume de usar pronomes possessivos para nos referir a pessoas do nosso convívio, da nossa família, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meu marido, e por aí vai. Nós usamos esses pronomes possessivos, mas na verdade as pessoas não são nossas, uma vez que elas podem ser retiradas do nosso convívio sem que nós estejamos desejando ou pensando naquilo, sem o nosso consentimento. Em última análise, tudo aquilo que é material pode ser retirado de nós sem o nosso consentimento, e até mesmo o próprio corpo físico. Nós estamos encarnados atualmente e podemos, de um momento para o outro, desencarnar. Então, detemos esse corpo físico por um determinado tempo e, sem o nosso consentimento, sem que nós estejamos preocupados com isso, podemos nos ver transferidos para o mundo dos espíritos. Portanto, nós vemos que aquilo que os espíritos efetivamente vão ter no mundo dos espíritos é a soma das virtudes que eles já adquiriram e das imperfeições das quais eles não se livraram. E, olhando para a sua encarnação, compreendem que muitas vezes os sofrimentos pelos quais eles passaram foram molas propulsoras, foram estímulos, tiveram uma função educativa, como nos ensina a doutrina, para que pudessem ir adiante, pudessem aprender com aquelas dificuldades e superá-las, passar por elas, tirar dali lições, tirar dali aprendizado, sem murmurar, sem se queixar, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se queixa, aquele que murmura, na verdade, acaba, em última análise, desconfiando da justiça e da bondade de Deus, e com isso não compreende que eram circunstâncias necessárias pelas quais se passasse, tendo em vista o nosso próprio bem. Embora muitas vezes nós, envolvidos ali naquele turbilhão, não tenhamos essa visão tão clara. Mas a doutrina vem justamente para nos ajudar, para mudar o nosso ponto de vista e, fazendo essa mudança, nos ajudar a encarar essas circunstâncias da vida de uma maneira mais justa, de uma maneira mais produtiva para nós mesmos, sem revolta, sem desespero, sem murmurações, sem queixas. E a nossa última pergunta da noite é a pergunta 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? E a resposta é a seguinte:
Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E Kardec faz um pequeno comentário. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias da sua infância. Ou seja, quando aqui Kardec pergunta, se o homem que foi feliz neste mundo, na verdade ele está se referindo mais propriamente aqui às questões de ordem material. O homem que foi feliz por satisfazer seus apetites materiais, enfim, que teve todo tipo de satisfações materiais. Será que o espírito, ao chegar no mundo dos espíritos, ele vai lastimar ter perdido tudo isso de que ele desfrutava? E, novamente, aí teremos posições diferentes, circunstâncias diferentes, de acordo com a natureza, o grau de evolução de cada espírito. Espíritos inferiores, imperfeitos, muitas vezes arraigados ainda à matéria, certamente lastimarão não poderem fazer coisas dos quais gostavam de fazer. Um exemplo muito curioso disso é também descrito na Revista Espírita por Kardec, é fácil de achar na internet, a questão de Baltazar, o espírito gastrônomo. Era um espírito que percorria os lugares, tinha sido um gastrônomo, portanto, quando encarnado, muito ligado às questões dos prazeres da mesa, das refeições, da comida, da bebida, em que ele, em espírito, percorria os lugares procurando, de alguma forma, tentar satisfazer-se com os banquetes, as refeições, mostrando que ainda estava muito ligado a essas questões materiais e, sim, lamentando não poder mais desfrutar efetivamente daquela questão do paladar e do comer. Enquanto que, para os espíritos elevados, aqueles que já conseguem ir além da matéria, reconhecem que no mundo dos espíritos a satisfação, a tranquilidade de consciência, o bem que foi feito, a capacidade de trabalhar no bem sem fadiga, é uma coisa muito mais satisfatória, muito mais agradável do que, por exemplo, os prazeres materiais. Então o espírito ficará mais ou menos ligado às questões materiais de acordo com o seu grau evolutivo. E aí Kardec termina aqui fazendo o seu comentário dizendo, como homem adulto que menospreza aquilo que constitui as delícias da sua infância. Ou seja, muitas vezes na infância nós nos divertimos, gostamos de algumas coisas que depois nós percebemos que não eram tão importantes assim e seguimos outros rumos. Então isso vai depender do modo como nós consideramos a nossa vida material, daquela soma de progresso que nós já conseguimos fazer. Para terminar nosso estudo de hoje, lembramos-nos, falando ainda da questão de como o espírito encara, o seu corpo físico, nos lembramos de um livro ditado por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, muito conhecido, chamado Paulo e Estevão, em que Emmanuel ali narra, de modo romanceado, situações da vida de Estevão, o primeiro mártir cristão, e de Paulo de Tarso, São Paulo. E ao final da vida, Paulo já preso, ele é condenado à morte, e é condenado à morte pelo degolamento. E o soldado romano o executa, e a descrição de Emmanuel naquele momento é absolutamente tocante e curiosa. Paulo estava de pé, com as mãos amarradas, e o soldado que havia de alguma forma se afeiçoado a Paulo por fazer a sua guarda, a sua vigilância de modo mais contínuo, Paulo diz, não, você tem que cumprir o seu dever, Então, faça o que lhe foi determinado. O soldado, então, saca a sua espada e, enfim, executa Paulo de Tarso, E a descrição que Emmanuel faz é que a cabeça caiu para um lado, o corpo caiu para o outro, e Paulo de Tarso permaneceu ali, espírito, de pé. Olhou para o seu corpo, agradeceu a oportunidade que o corpo lhe dera e seguiu. Evidentemente, estamos falando de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que após ter entendido que Jesus era realmente aquele que estavam esperando,
seguiu o caminho com toda sinceridade. No seu trabalho de viagens e evangelização, que durou mais de 30 anos, Paulo percorreu daquilo que hoje nós entendemos como Oriente Médio até onde é a Espanha, percorrendo então várias partes da Europa, e isso numa época em que os transportes eram dificílimos. Só quem tinha algum tipo de montaria eram pessoas muito ricas, como nós vemos na parábola do filho pródigo, na parábola do bom samaritano, melhor dizendo. Então, Paulo de Tarso segue o seu caminho espiritual. Evidentemente, nós ainda não estamos no nível espiritual de Paulo de Tarso, mas a doutrina espírita já nos ajuda a entender a nossa vida sob outro prisma, já nos dá um objetivo e sabemos que o nosso objetivo está além dessa vida, que é a felicidade, que é a harmonia, que nós conquistaremos com o trabalho que tivermos realizado aqui, para que ao final da nossa vida física possamos sair dela melhor do que entramos e que possamos também, um pouco mais desprendidos da matéria, olhar para o nosso corpo físico, agradecer a ele as oportunidades que nos deu e seguirmos adiante para continuarmos trabalhando, aprendendo, evoluindo. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para comentar no estudo de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe sempre.